Doutora em Direito Penal e Criminologia, a pesquisadora Maria Gabriela Peixoto fala sobre vítimas e controle punitivo. É a tese que ela apresenta aqui no Iluminuras. Antes, eu converso com o escritor Marco Miranda. Ele tem 7 livros publicados, todos voltados para o público infantil. E o mais recente venceu um dos prêmios da FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty. Formado em letras, o Marco vive de livros. Além de escritor, ele é designer e coordenador editorial. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Paulo. Bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, você tem aí 7 livros publicados, todos eles para o público infantil. Agora, que público é esse, Marco? Cresce no Brasil, é um público que está na escola, que está em casa. Quem são essas crianças que leem? As crianças que leem hoje estão muito na escola. Hoje eu vejo que a escola está levando o livro para dentro da casa das pessoas, né? O meu trabalho como escritor, ele basicamente acontece dentro das escolas, muita escola pública, escola particular, então todo tipo de escola eu tenho visitado. E ali eu vejo que daquele ponto, da sala de aula, as crianças começam a buscar o livro também para fora, né? Você perguntou qual é o público vai de 0 a 80 anos, dependendo da criança que existe dentro de cada um, né? Eu tenho 7 livros publicados, são narrados em versos e os temas são basicamente infantis, são inspirados na vivência que eu tenho com as minhas filhas, que eu tive com as minhas filhas, hoje elas já são adultas, mas assim, quando criança eu vivenciava muito o universo infantil. E é em torno disso que as histórias acontecem, no dia a dia da criança. Vamos dar os exemplos então, né? Vamos aos falar exemplos. dos livros aqui. O primeiro está aqui comigo, Paradeiro do Padeiro. Sim. Conta pra gente aqui primeiro como é que surgiu a ideia e depois o livro mesmo. Por trás de toda história existe uma outra história, né? Por trás de todo livro existe uma outra história. O Paradeiro do Padeiro é uma homenagem ao meu avô Francisco. Ele era padeiro e ele foi muito meu amigo quando eu era criança. Só que quando ele morreu eu não tinha completado 7 anos, mas assim, o que nós vivenciamos foi tão intenso, a nossa amizade foi tão grande, que depois de adulto eu senti muita saudade e resolvi homenageá-lo. E aí fui buscando na minha lembrança as coisas que eu aprendi com ele. E uma das principais lembranças que eu tenho do meu avô foi a padaria, quando ele me levou para conhecer, o forno ainda era de barro. Então eu era uma criança, eu fiquei encantado com tudo aquilo. E dentro dessa necessidade, dessa vontade, dessa saudade de homenageá-lo, eu fiz esse livro. Foi de fato o seu ponto de partida e deu certo, né? Deu certo. Foi o deu começo da certo. sua caminhada. Foi. Ele não foi o primeiro livro que eu escrevi, ele foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Porque eu basicamente comecei a escrever contando histórias para minha filha mais velha. Eu lia muito para ela e em determinado dia a gente já estava repetindo demais, eu comecei a inventar as histórias para ela. E eu fui puxando de detalhes do dia a dia, das coisinhas que a gente vivenciava. E aí eu fui criando. E como uma frase puxa a outra, a história surgiu, a primeira história. Depois veio A Menina que Sonhava, seu segundo livro publicado. Meu segundo livro publicado. A Menina que Sonhava é uma criação minha com o meu irmão Marcelo Miranda, que é o ilustrador. Eu escrevo, ele ilustra muito do meu trabalho. E foi mais uma vez em observação às crianças, né? Observávamos as nossas filhas brincando e assim, a facilidade que elas têm de transformar as coisas. Então eu fui fisgando cada parte daquelas brincadeiras e fui juntando num poema. Esse livro ele é um poema bem singelo, ele é um poema, eu costumo dizer que ele é um poema ilustrado. É muito delicado. E o interessante desse livro é que ele é para criança, mas quando eu conto, assim, na presença das mães, muitas delas vêm depois falando: ah, eu sou a menina que sonhava, eu fui essa menina que sonhava, eu ainda sou essa menina que sonhava. Então, assim, os adultos gostam muito desse livro também. Você falava aqui, né, que as crianças observam muito, e você me dizia que você é um bom observador. Muitas das suas histórias surgem a partir da sua observação. Eu costumo dizer que o dia a dia é a página que me sacia. Então, assim, a vida é o livro que eu leio diariamente, aquele livro que não tem fim, né? Então, assim, eu me inspiro desde... Eu desço para passear com o cachorro e vejo pássaros na árvore tentando pegar uma fruta. Isso já pode me dar uma ideia para uma história, né? Eu estou caminhando, começa a chover, já me dá uma ideia para outra história. Esse aqui é um exemplo claro, né? Você falava aí da sua filha, A Menina que Queria Ser Gambá. É um outro livro
uma homenagem à sua filha, a uma das suas filhas, uma não é isso? homenagem à minha filha mais nova, a Júlia, porque toda criança tem aquele período de não querer ir tomar banho, de fugir do banho. Então eu na insistência, Júlia, banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho, tomar banho. E ela sempre enrolando, aí me veio a ideia, falei, ué, Júlia, o que está acontecendo? Está querendo virar um gambá? Vou fazer a história da menina que queria ser gambá. E a partir daí eu comecei a criar. E o que é engraçado, mais uma vez, quando eu leio junto com pais e crianças, eu vejo as mães apontando, você é a menina que queria ser gambá, então assim, as mães apontam para os filhos. E é uma coisa cotidiana, uma coisa normal, né? Então assim, o que eu acho legal desse livro é que tem a mensagem subliminar que tem aí também é muito para os pais. Porque nesse livro, os pais que não aparecem, de alguma maneira, eles permitiram que a menina experimentasse. Eles permitiram que a filha parasse de tomar banho. E ela, por ela mesma, ela foi começando a descobrir as consequências, né? Ao mesmo tempo que ela descobriu assim, que ela poderia ter as decisões dela, ela descobriu também que para toda ação existe uma reação. Ela começa a ficar fedida, as pessoas começam a se afastar. Enfim, e aí o livro gira em torno disso sem aquela tentação da lição de moral, né? Ela percebe por ela mesma. Eu sei que você vai bastante também às escolas, né? Conversa com os pais, conversa com as crianças. E as crianças adoram nessa parte. Então é sua filha. Adoram, elas adoram. Mas a primeira coisa que elas gostam é quando eu falo o título. A menina que queria ser gambá. Aí a risada é geral. Então depois eles ficam curiosos para saber se a minha filha ainda quer ser gambá, se a minha filha ainda é suja. Não, hoje minha filha é uma adulta. Hoje ela é uma menina que quer ser princesa. Ela está sempre se cuidando e tudo. Mas assim, eles se divertem muito em saber que eles não são os únicos que fogem do banho. Agora, como é que é esse contato com as crianças? Na escola, antigamente, isso não era comum. Não era Hoje comum. é bem mais comum. Isso que você falou é importante. Assim, por exemplo, eu não me lembro de nenhum autor ter visitado as escolas que eu estudei, né? Nenhum autor foi. Então, hoje, isso é uma coisa que acontece muito. Hoje, eu acredito muito nas gerações futuras justamente por isso, porque nós estamos formando leitores, né? Assim, algo que era sempre para ter acontecido, hoje acontece de uma maneira diferente. Hoje as escolas buscam muito a literatura e elas trabalham muito a literatura. Elas desconstroem o livro. Então, elas não simplesmente não pegam um livro, vamos ler uma história, e chega ali, para e lê essa história. Elas desconstroem, elas vão entender a ilustração, elas vão entender o local, elas vão assim, saber o porquê que eu falei isso, porquê que eu não falei aquilo, porquê que o personagem reagiu de tal maneira. Então elas mergulham na história. E o que eu acho legal também e engraçado ao mesmo tempo é que muitas vezes eu vou visitar as escolas e as crianças me tocam, porque elas não tinham a noção de que autor é alguém vivo, sabe? Isso acontece, isso me diverte um pouco também. Então elas passam a ver que o autor é uma pessoa comum, que está ali, que vivencia, que tem filho, que trabalha, que dirige, que pega ônibus, que vive como a sociedade vive, né? E que no futuro elas podem ser escritores também. Totalmente, totalmente. Muitas vezes eu saio de encontros e eu vejo criança falando, eu quero ser escritor quando crescer. As meninas gostam muito de escrever. Eu vejo que o público feminino, assim, ele tem muita necessidade da contação de história, né? E as meninas, elas pegam essa veia de escritora. Eu acho muito bacana. Continuando aqui, Marco, estou com Nonato Carrapato Chato. Isso. Uma outra homenagem também das suas filhas, Também às minhas filhas. Esse começou como uma homenagem à minha filha mais velha, a Mariana, que teve um período da vida dela que ela não desgrudava de mim. Para onde eu ia, ela estava grudada e às vezes grudava na minha perna mesmo. Então eu falei, Mariana, você está parecendo um carrapato. E como eu escrevo em rima, uma coisa veio outra. Carrapato já é um bicho chato e vamos colocar Nonato. Então você pode ver que o título é todo em caixa alta, porque é nome e sobrenome, né? Seguindo, um livro maior agora, Quer Conhecer Meu Quintal? É uma pergunta, né? Quer Conhecer Meu Quintal? E você me falava aqui que foi uma encomenda, não é isso? A editora, ela me ligou, ela falou, eu tenho uma coleção, quer conhecer? Então são vários, quer conhecer minha biblioteca, minha rua, minha cidade, e o editor me pediu para falar sobre o quintal. E aí foi uma oportunidade de eu mergulhar nos quintais da minha infância, né? E aí fui buscando os detalhes, e esse é um livro para criança em início de leitura, e ele é bem colorido, ele é grande, então ele faz com que a criança mergulhe nos detalhes também. Eles vão buscando coisinhas, eles adoram o gato que aparece em todas as páginas. E assim, o que eu acho legal desse livro também é a transformação que o livro passa a partir do momento que o texto é criado, né? No meu texto, eu não cito o gato,
mas a ilustradora, ela é doida por gato, ela gosta muito de gatos. Então, ela resolveu colocar um gato em todas as páginas. E o gato acabou sendo o personagem que mais atrai a atenção das crianças. Então, o livro está em movimento sempre, né? Não é só desde o momento que o autor cria o texto. Mais um, essa não, Comeram Meu Pão. Essa não, Comeram Meu Pão, também foi uma encomenda do editor, porque ele queria trabalhar a história do paradeiro do padeiro, mas com crianças menores, livro, não é isso? do primeiro livro. Então ele queria um link de uma história com o paradeiro do padeiro, só que para criança bem menor, tanto que o livro é pequeno, ele é um livro de frases curtas também, em versos, e aí eu fui fazendo eu tive a ideia de... O menino chega na mesa e não tem o pão, e aí ele começa a investigar quem comeu o pão, né? Será que foi a tia Josefina, que adora pão com margarina? E aí eu vou buscando a rima e chego ao fim do mistério de quem comeu o pão. E existe um mistério mesmo. Existe um mistério que também só se desenvolve na última página. Bom, seu livro mais recente é A Fuga dos Sapatos, um livro premiado e o seu primeiro livro em prosa, não é isso? O meu primeiro livro em prosa. O processo foi diferente? Olha, o processo foi diferente porque ele é mais longo para você preencher o livro. O livro em versos, ele é musicado, então ele se resolve, ele vem num ritmo e fecha. O livro em prosa, ele vem mais lento, então ele te dá a oportunidade de mergulhar mais nos detalhes, de mergulhar mais nos personagens, e foi o que eu fiz. Eu fui detalhando personagem por personagem e, enfim, até chegar à história final. Agora, como todos os meus livros, ele é inspirado em coisas da minha vida, né? Eu moro numa casa com praticamente 3 mulheres que adoram sapatos. Minha esposa adora sapato e sempre que ela queria sair, ela, poxa, nunca encontrava um par de sapato. Então eu falei, daí silenciosamente eu falei, A Fuga dos Sapatos. Agora, é um livro premiado, né? Um livro premiado pela Flip, inclusive a Feira Literária Internacional de Paraty. Abriu muitas portas, mudou alguma coisa, Marco? Com certeza, certamente. Primeira mudança. Me deu a segurança, porque eu mandei o texto, eu resolvi participar do concurso e quando eu ganhei me deu a segurança de que eu também poderia escrever bem em prosa. Então ele já me abriu esse horizonte de criação, né? Eu posso escrever em prosa e funcionou bem. O segundo é porque o selo Off Flip, né? O selo Off Flip é uma editora parceira do Flip, né? Da Flip. E o nome Flip abre portas, com certeza, é um nome de peso. Então, assim, você ganhar um concurso que traz essa chancela já é uma coisa que abre novas portas. E o livro, embora eu tenha ganho o concurso em 2015, ele só foi publicado agora em 2016, porque é parte do processo. Você ganha num ano, publica no ano seguinte, né? Então eu ainda estou sentindo a temperatura desse livro, a reação do público. É um livro que eu estou caminhando junto com ele, estamos crescendo juntos, mas eu vejo um grande caminho por ele. Ok, Marco, é isso. Muito obrigado, foi um prazer conhecer os seus livros aqui. Foi um prazer conversar com você aqui no Iluminuras. Eu que agradeço, é um espaço importantíssimo, Iluminuras, e que continue iluminando o caminho da literatura. Muito obrigado, Paulo. Ok, obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente volta a conversar sobre literatura, dessa vez com a doutora em Direito, Maria Gabriela Peixoto. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa aqui neste segundo bloco com a doutora em Direito, Maria Gabriela Peixoto. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu já começo, Maria Gabriela, pelo seu livro. É fruto da sua tese, publicada há pouco, e é Vítimas e Controle Punitivo, um percurso pelos discursos acadêmicos no Brasil contemporâneo. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que você estudou e o que você defendeu. Claro. Esse livro, a minha tese, ela parte de uma história de pesquisas e discussões com meus grupos de pesquisa, com trabalhos desenvolvidos no âmbito da criminologia e da política criminal. A gente tem algumas pesquisas, dados, informações de pesquisas desenvolvidas aqui na Universidade de Brasília, pelo Grupo Candambo de Criminologia,
da qual eu faço parte, em que a gente sinalizou, a partir de alguns dados das nossas pesquisas lá atrás, em 2009, que há uma demanda da vítima de estar inclusa na discussão do seu conflito, na discussão da pena do autor do crime, da infração criminal, de ser chamada, de ter protagonismo dentro desse processo do qual ela também faz parte. Mas a gente sempre ficou com essa inquietude lá atrás, em 2009, do que é essa participação, né? Como que se deve dar essa participação, né? Qual que é o potencial dela? De fato vai ser positivo? Vai reificar as mazelas já detectadas desse sistema de justiça criminal? Ou de fato a gente consegue acolher essa vítima? Então todas essas perguntas já me permeavam desde essa pesquisa lá atrás, que ainda foi tipo final de graduação, início de mestrado. Quando eu me dediquei ao doutorado, eu vim com essa proposta para o meu orientador, ele falou, a gente precisa enfrentar esse assunto que está sem referências, né, no nosso universo aqui do direito penal, da política criminal, da criminologia. Então, a gente se propôs, né, eu tive a orientação muito carinhosa e generosa do professor Nilo, da professora Vera Malaguti, de me orientar de que nós precisávamos, a partir do ponto de vista do direito penal e da criminologia, começar a entender quem é esse personagem nos textos, na construção histórica do discurso que a gente tem. Então, a gente enfrentou, acho que uns 4 pilares hoje fáceis de identificar esse personagem por falas diversas, seja nos discursos do abolicionismo, nas políticas públicas da justiça restaurativa, seja no histórico mesmo da criminologia, da vitimologia, que teve essa ciência no Brasil estudada, sobretudo na década de 60, 70, 80. Então a gente começou aí pelos percursos acadêmicos, né, tentar entender o que se esperou, o que se construiu para esse personagem, o que falou-se dele. E aí, tentando trazer um pouco essa bagagem do que a gente foi pesquisando, do que eu fui pesquisando, a gente começou a construir algumas orientações de como esse personagem, esse autor, né, ator dentro do sistema de justiça criminal, ele pode ser incluído sem a gente repetir algumas questões equivocadas da história do sistema de justiça criminal, no sentido de aumento de controle punitivo, de uso desse personagem de uma maneira mascarado, que está qualificando e trazendo ela para o debate, mas ao mesmo tempo ela sendo utilizada por outras regras e pelo teatro mesmo do julgamento. De como a mídia usa, às vezes para o bem, às vezes para o mal, esse personagem para justificar ali a chamada jornalística e ao mesmo tempo que tem influência ali na programação legislativa no nosso país. Então, a gente conseguiu puxar ali como é que esse personagem foi construído, pelo menos no discurso, nas falas que transitam dentro do sistema de justiça criminal, e começamos a identificar quais são as questões cautelosas que nós precisamos ter ao pensar e ao trazer novas proposições dentro do sistema de justiça criminal para esse ator que ele faz parte de fato dentro do conflito e dentro da história do sistema de justiça. Ele faz parte, mas é muito pouco ouvido? Ele faz parte e ele é pouco ouvido e muitas das vezes ele é desconsiderado dentro das suas demandas, né? A gente tem lá na história da vitimologia, do sistema de justiça, né, da construção do sistema de justiça criminal como um todo, um momento em que a gente fala do tempo áureo da vítima, né, que seria um momento em que alguns autores falam que o momento que a vítima era trazido para a discussão do conflito, até o momento em que o Estado expropria a resolução do conflito pelo direito penal, com as regras do direito penal. Então, assim, a gente foi lá atrás tentar ver se de fato isso é real, se faz sentido a gente importar uma história desse tempo áureo da vítima, sendo que a lógica de conflito lá era diferente do que é hoje essa lógica de conflito, se de fato vale a pena a gente dizer se em algum momento a vítima teve esse protagonismo. Então, o livro tenta trazer um pouco de uma maneira crítica, essas falas nossas em relação à vítima e um diagnóstico que a gente hoje pode ter e que isso é uma conclusão que foi unânime com os meus orientadores e comigo nessa pesquisa que nós fizemos, no sentido de
perceber que hoje a mídia tem um papel importante de utilizar esse personagem, às vezes para o bem, às vezes para o mal, que o controle punitivo usa desse personagem, às vezes de uma maneira positiva para algumas políticas públicas e algumas alterações legislativas que trazem no protagonismo um personagem que precisa ser dito, ter colocado a sua voz na construção. Por exemplo, Lei Maria da Penha, o protagonismo do movimento feminista é muito importante na construção da legislação, mas que a gente precisa entender que muitas das vezes essa construção tem um momento que a vítima parece que está na mesa ali falando, mas ela é tirada do protagonismo e vem o controle punitivo com ações que no médio e longo prazo a gente consegue avaliar que ela acaba não acolhendo aquela demanda originária, né? A gente precisa entender essas falas e eu acho que hoje o sistema de justiça tenta driblar questões sobre vingança, o que é o trauma da vítima, isso de fato é algo que a vivência do conflito vai deixar, ela realmente existe? Será que a gente pode justificar aumento de controle punitivo por esse trauma? Será que ela não é do campo da psicologia, de outras estratégias de acolhimento, de prevenção? A pesquisa nos dá esses referenciais para a gente ser mais responsivos nas construções que nós estamos fazendo. Casos cruéis de violência, né? A mídia embarca nesses casos, a vítima é sempre ouvida, né? Ou quase sempre ouvida, mas depois é esquecida. Acho que é isso que você está explicando aqui. E ela é usada em alguns determinados momentos, sim. Lá na frente, talvez no Congresso, há um aumento de pena. É uma crítica que você faz a esse movimento também? Sim, sim. É necessário a gente compreender como que o uso midiático desses episódios que ocorrem, existem. E aí eu acho que a gente está num momento em que as nossas redes sociais, elas são muito ativas, né? Então, rapidamente, uma situação que talvez esteja no nosso histórico das ocorrências em qualquer cidade, de linchamento, de casos de extremos de violência, eles ocorrem. Não é a primeira vez, Não né? é a primeira vez, mas hoje com a atuação da mídia, de fato, com a maneira como isso é manipulado pelo nosso legislativo, isso toma uma proporção, às vezes, que dá aso a algumas legislações midiáticas e emergenciais, com pouco estudo, pouca avaliação, sem uma análise qualificada do impacto que, de fato, isso pode gerar num superencarceramento, numa acolhida preventiva antes da entrada dentro do sistema de justiça criminal e penitenciário. Então, e a gente chama atenção para essa responsabilidade de entender que eventos de conflitos ocorrem, os personagens estão ali, não necessariamente eles estão numa avalanche de ocorrências, a mídia tem responsabilidade dentro desse processo. Então, é uma das conclusões, um dos caminhos que a gente aponta como uma necessidade de melhorar as nossas decisões e ter uma maior cautela na hora de construir respostas. Como é que foi o processo de construção da tese, Maria Gabriela? É um tema muito complexo, polêmico em algumas partes. Como é que foi a sua construção? Eu decidi fazer o doutorado no Rio de Janeiro por afinidade mesmo com o que estava sendo desenvolvido na UERJ. Eu escolhi mesmo, quis e insisti tentar fazer ali. Tinha tido a oportunidade de conhecer o professor Nilo, a professora Vera, e tem um histórico de leitura dos trabalhos deles. E eu falei, acho que ali eu vou ter espaço para desenvolver meu trabalho. Então, eu tive um contexto de uma cidade diferente e um período de imersão mais cuidadoso, quando eu decidi fazer o doutorado. O tema em si, ele veio já com essa demanda toda, e também teve uma coisa que me fez muito compreender o processo da escrita do doutorado, que fez parte desse processo de produção. Eu me aventurei por leituras que, em tese, saíam do âmbito do direito. Eu me aventurei por muita filosofia, li a obra, me debrucei pelos textos e os trabalhos de Michel Foucault, eu fui para psicanálise, eu trabalhei muita coisa de sociologia, e eu fui avançando por outros campos que eu entendo, eu faço a leitura que o direito não dá conta de explicar o fenômeno, a situação, o histórico criminal. E essas leituras todas me despertaram
acho que um processo pessoal mesmo de imersão na construção do trabalho. Tive a sorte de estar ali, de fato, com orientadores que me foram encaminhando para outros campos de pesquisa, para outros campos de reflexão. Tive o tempo necessário para esse processo e participei de grupos de pessoas de outras áreas também me ajudando a fazer essas reflexões e tentar fazer uma crítica ao próprio direito, à própria história do direito dentro desse processo. E, obviamente, como todo doutorando, como toda pessoa, acho que passou ou a maioria, que passou pelo processo do doutorado, tem um momento em que a construção do texto é uma construção de um processo de autoconhecimento, de processo de vida mesmo, assim, né? A gente é mais do que o fruto, é a tese em si, é o processo de imersão, de construção da sua personalidade, de entender você no mundo, que eu acho que a construção do trabalho do texto da tese te impõe, né? Vou fazer uma produção de algo que é tão caro para mim e colocar para o mundo para ser avaliado também. Então, eu contei ali com a ajuda do meu grupo de amigos da psicologia, acompanhamento terapêutico, reflexão olhando para o mar, mas cheguei aí na conclusão com esse livro, com essa obra. E é uma avaliação, né? Você passa por uma avaliação. Passamos. Esse livro me traz uma sensação de encerramento de um ciclo, né? De um tema pendente, de um processo pessoal de avaliação. Por que esse tema era tão caro para mim? Né? Por que esse tema me instigava e sempre me instigou desde lá da graduação? O que eu queria entender do processo de vitimização? Aonde eu, Maria Gabriela, me encaixava na minha história de vida do que é um processo de vitimização. Eu fiz no paralelo essas reflexões dentro desse livro. E eu acho que o processo doutoral em que você faz essa imersão, essas horas a fio, isolado na frente do computador, com os livros, os textos, ele te proporciona esse mergulho. Ok, Maria Gabriela, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, em trazer o seu trabalho e explicá-lo aqui para nós no Iluminuras. Muito obrigada pela oportunidade, Paulo. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. E a semana que vem. Tchau!